Alô, torcida Fortaleza! Vamos saber um pouquinho mais sobre o Cerro Porteño, seu próximo adversário na Copa Libertadores, mas depois da vinheta. Sim, torcida Fortaleza, vamos ver como joga esse time do Cerro Porteño, El Ciclón, como é conhecido lá no Paraguai, um time tradicional, um dos mais fortes do Paraguai, que nunca ganhou uma Libertadores, né? O Olímpia já venceu 3 vezes, mas o Cerro nunca ganhou. É uma obsessão interna no clube e da sua torcida também, que tem um estádio maravilhoso. Vai jogar no Nueva Oja, né? Um estádio no jogo de volta, né? Um estádio moderno, que o time não gastou tanto assim para construir e que abraça o time, né? Se tornou um caldeirão em que o Cerro Porteño se tornou muito forte lá. Então, um time que é forte em casa, que perde o técnico no início da temporada, em fevereiro perde Tique Arce, que acaba saindo do clube. Ele se demitiu junto com o seu corpo técnico, né? E algumas divergências que tiveram com alguns dirigentes, com os dirigentes do Cerro Porteño, eles achavam que estavam palpitando demais na escolha do staff dele, do preparador. A última foi que queriam trocar o preparador físico, né? Houve muitas críticas, né? Até nos olheiros, scouts. Então o Tique Arce resolveu sair junto com o seu staff, né? E aí Gavilã atendeu alguns jogos, né? Acabou dirigindo alguns jogos até que o Cerro Porteño contratasse Facundo Sava, né? Grande Facundo Sava, que levou o Patronato para a Libertadores, uma grande campanha pela Copa Argentina, um time modesto, com um elenco bem baixo comparado aos grandes da Argentina, e Facundo Sava conseguiu trazer um time bem competitivo, né? Que fazia um feijão com arroz ali e que trabalhava bem pelos corredores e tudo mais, um time muito vertical, agressivo quando atacava, mas vertical, né? Mais defensivo também, e conseguiu classificar o time para a Copa Libertadores, para a fase de grupos, mas aí o Cerro foi atrás de Facundo Sava, que chega ao Ciclón há pouco tempo, dirigiu alguns jogos, né? Não foram tantos, então a gente faz uma avaliação com o que já foi feito com o Tique Arce, né? E principalmente com o que o Facundo Sava quer desse time, né? Para essa temporada, né? Vamos então falar por partes, né? Primeiro, como o Cerro Porteño chegou a essa Copa Libertadores 2022, uma temporada 2022 que se esperava muito mais um ano competitivo do time do Tique Arce, que vinha de outros campeonatos muito bons. Em 2021 conseguiu ganhar um torneio paraguaio, né? No finalzinho ali contra o Guarani, se tornou campeão, né? E chega em 2022 uma expectativa grande, né? Contratou alguns jogadores, segurou alguns jogadores como o Cláudio Aquino, né? Que era uma grande referência do time, tinha sido o melhor jogador de 2021, mas decepcionou, amigo. Em alguns jogos clássicos ali, jogos com o Libertad, contra o Olímpia, decepcionou, né? Acabou perdendo e isso também custou o título, tanto a apertura quanto o clausura. Na apertura perdeu para o Libertad e no clausura perdeu para o Olímpia, que teve uma arrancada sensacional. Então, muito se questionou o trabalho do Tique Arce, que faltavam algumas armas, faltavam alguns elementos distintos, diferentes para esse time tentar sair, principalmente nos grandes jogos, né? Então vamos falar um pouco desse time do Cerro Porteño. Era um time que tocava muito bem a bola, né? Gostava de utilizar muitos corredores com os laterais, né? Chegou a usar muito Coyote Rodrigues e Beto Espínola pelo lado direito, isso no ano passado. E nesse ano teve a saída do Coyote, joga muito com Rivas pelo lado esquerdo e o Beto Espínola ainda pelo lado direito, né? Tende a jogar mais pelo lado direito por essa força ofensiva e por uma mais maturidade ali pelo lado direito de Cláudio Aquino, em que ele joga ali. Então, como que o Facundo Sava pega esse time do Cerro e tenta colocar da forma dele? Primeiro vamos colocar aqui a tática, né? A tática do nosso querido Cerro Porteño, que é a mesma muito parecido com o que o Facundo Sava também trabalhava no Patronato, tá, gente? É o famoso 4-4-2. Duas linhas bem fechadas, bem compactadas, né? Elas andam em muita organização ali, né? Já um time bem entrosado nesse sentido, né? Troca uma ou duas peças ali, mas essa linha de defesa ali, eu tenho uma alteração ali, que pode entrar o Gabi Baez, né? E o Eduardo Brock, que entrou no segundo tempo contra o Olímpico, acabou de ser contratado vindo do Cruzeiro, né?
Com a Patinha, o lateral é o zagueiro seguro ali, que joga há muito tempo, faz bons gols de cabeça, tem uma bola aérea boa, positiva nas bolas paradas do Cerro Porteño, né? A dúvida ali no gol desse 4-4-2, Jean Fernandes ou Miguel Martínez. Jean Fernandes teve um problema nas costas ali no jogo contra o Guairenha, estava tentando se recuperar, né? E ainda é dúvida para esse jogo aí contra o Fortaleza, né? Não tem jogado essas partidas, mas nós vamos falar sobre as outras partidas do Cerro, principalmente esse clássico contra o Olímpia. Então, Beto Spínola, Gabibás. Se não entrar Gabibás pode ser um zagueiro, né? Talvez ele não tenha ritmo ainda, Eduardo Brock, ele coloque o Gabibás como zagueiro e aí joga o Rivas pelo lado esquerdo, tá? Essas são as alterações que poderíamos ter. Eu acredito nisso. E o meio de campo está muito tranquilo, porque tem jogado quase todas as partidas com o time principal, tem jogado com esse. Cardoso Lucena, um jogador que marca muito bem, é veloz na recomposição, compõe muito bem a segunda linha, então seu posicionamento é muito, muito bom, desde a época de Libertad e aqui no Cerro Porteño também, pratica o seu melhor. E o Wilder Vieira é um grande menino da base do Cerro, que também tem surpreendido muita gente, estou gostando demais dele. É um jogador que vai mais à frente, pisa mais na área, participa mais das associações pelo lado esquerdo ali com o Pati Carriço, né? Isso aumenta, melhora a movimentação do Pati Carriço, que tem sido um dos grandes destaques desse time. Ele que já jogou, um argentino muito habilidoso, né, que busca muitos espaços e tem feito um grande 2023. Se tivesse citar um grande jogador nessa temporada, Pati Carriço é um deles. Né? E pelo lado direito, Cláudio Aquino, né? Que tem muita liberdade também para buscar o meio, para buscar o lado esquerdo. Ele se entende muito bem com o Pati Carriço e sempre que os dois se movimentam ali no ataque, o Cerro consegue criar alguma coisa diferente. Cláudio Aquino já tem uma temporada 2021 muito boa, 22 oscilou um pouco, mas no final, no clausura, jogou muito bem de novo. É um jogador inteligente, que busca bem os espaços, bate bem na bola. Né? Esse é um jogador que pensa mais a partida do Cerro do meio para frente, um jogador que cria as jogadas. Ele e o Pati Carriço se entenderam muito bem, cada um do seu lado, às vezes os dois se juntando pelo meio, mas tem essa liberdade. Lá na frente, Diego Turin e Roberto Morales, né? Dois jogadores, dois centroavantes que têm movimentação. Diego Turin é mais pesadão, né? Volta do futebol brasileiro, né? Sem grande sucesso. E La Pantera Morales, como é conhecido lá, um jogador especial, né? Um jogador que tem faro do gol, tem movimentação, tem um bom chute, né? E por isso tem se destacado. Teve algumas lesões na sua carreira e isso atrapalhou um pouquinho o seu salto para a Europa, mas acho que é questão de tempo. O que ele está jogando e os gols que ele faz já mostram que é um jogador diferente. La Pantera é um jogador diferente e por isso eu já indiquei muito no meu canal também do Sudaca Brasil. Vou mostrar aqui para você se perde pressiona do Cerro. Eles tentam uma jogada aqui pelo lado esquerdo com o Cláudio Aquino, Pati Carriço, desculpa. O time já perde a bola e aí começa a pressionar. Olha como o Turin chega, acaba fazendo falta, né? E recupera a bola. Aí depois, de novo, eles erram um passe ali no meio de campo, né? Mas o perde pressiona acabou dando errado quando o Guarani, esse time ainda tá um pouco, estava sendo dirigido pelo Gavilã, né? Então tá um pouco perdido, quase toma um gol ali do Guarani. E aí eles perdem uma bola, né? O Guarani consegue jogar nas costas dos dois volantes e dos laterais, tá vendo? Os laterais avançam muito e proporcionam espaço. Talvez essa seja a arma do nosso querido do Fortaleza, do Vojvoda, trabalhar nas costas dos laterais, que avançam muito. O Cerro Porteño gosta de avançar com os laterais, né? Tá certo que vai respeitar muito o Fortaleza, porque jogando no Castelão não vai avançar tanto os laterais nem as linhas, né? Mas é inevitável, o time se acostumou a jogar assim com o Tique Arce, usando muitos corredores com muita associação. Né? Eu vou mostrar aqui as jogadas agora de criação do Cerro Porteño, né? Aqui um lançamento rápido, uma jogada, isso sim é jogada de Facundo Sava, né? O zagueiro já manda pra frente, o nosso querido Turin escora e chega na bola no Cláudio Aquino, a bola acaba não sendo perigosa demais, né? Essa jogada agora já do nosso querido Aquino e Pati Carriço chega na linha de fundo, olha só. Beto Spínola encontra o nosso querido Cláudio Aquino, que cruza por Robert Morales fazer 1-0. Né? Esse jogo foi contra o Curicó. E aí, como o time toca, o Pati Carriço jogando pela esquerda, toca a bola, Cláudio Aquino já aparecendo aqui na frente, Vieira recebe a bola, né? E vai abrir o jogo ali pros laterais, pro meia e pro lateral chegar o Beto Spínola. Tá vendo como o Beto Spínola apresentando pelo lado direito? Aí a bola parada, muito cuidado com a bola parada, Patinha é um bom cabeceador. Se jogar Brock também pode ser uma arma. E aí mais uma jogada trabalhada de Cláudio Aquino pelos laterais, com os Marcelo Moreno ali chutando para fora. Mas nesse último jogo contra o Olímpia, e sempre vale um parênteses que teve esse jogo no sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui agora, depois dessa partida,
em que o time do nosso querido Cerro Porteño se comportou muito bem, né? Eu gostei da postura do time, até os 40 primeiros minutos ali, o jogo foi muito truncado, muito meio de campo, os dois times não conseguiam criar muito, era muita transição de defesa-ataque, os dois tentando encontrar os espaços, mas não parecia um jogo, era um jogo até ruim, se eu for ali pensar assim, um jogo muito truncado, né? Aí numa bola parada, né, acaba sobrando ali para o Cerro Porteño, ele volta a criar jogadas pelo lado direito, que é sempre o lado direito, gente. Jogado pela linha de fundo, né, uma segunda bola que ele consegue trabalhar com o Pati Carriço, que chega na linha de fundo, cruza, faz 1-0 Cerro e quebra um pouco o jogo, né, desconstrói um pouco a defesa do Olímpia, e o próprio Cerro tem mais liberdade para tentar construir o jogo no segundo tempo. No segundo tempo começa melhor, né, tem mais volume de jogo, começa a ter mais associação pelos corredores, que é isso que o Cerro gosta, e o jogador é expulso, né? Isso quebra o clássico, né? Quebra o jogo pro Cerro Porteño, 1 a menos, pênalti pro Olímpia, 2-2, ok. Só que com 1 a menos, o Cerro era melhor. Por incrível que pareça, conseguiu nos contra-ataques criar jogadas, entrou o Samud no segundo tempo, Pati Carriço se movimentando muito, né? Mas o Cerro acho que mostrou garra e força nesse grande clássico que desgasta, logicamente, para esse jogo contra o Fortaleza, mas eles vêm fortes por causa disso, né? Porque conseguiram manter um resultado, um empate na casa do Olímpia, do grande rival. Eu acredito que o Fortaleza, se jogar com o mesmo volume de jogo que teve nesse jogo contra o Maldonado, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo, no final, vieram os gols, mas eu gostei muito do primeiro tempo do Fortaleza. Se jogar com esse volume, fica difícil até dos laterais apoiarem, né? Fica difícil até dos laterais, ele ter que segurar as laterais para não tomar uma goleada lá no Castelão. Então, eu sei que o Facundo Sá vai tentar fechar com duas linhas bem compactas e não dando espaço, tentando tirar a velocidade do time de Fortaleza. Acho que é essa a ideia do Facundo Sá e que ele trabalhou muito bem no Patronato e está tentando acertar esse time do Cerro Porteño ainda. Então, deixar bem claro, é um time que tem uma organização do Tique Arce, que ainda está no time, a gente percebe isso da forma como o time se comporta durante os 90 minutos, mas tem algumas armas também do argentino Facundo Sá, que treinou muito bem o Patronato, né? E que montou um time com uma boa defesa, né? Se defendendo bem, subindo na boa e jogando essas linhas defensivas mais recuadas, né? E jogando transições rápidas com um time muito vertical e agressivo quando ataca, né? Muito rápido. Então, tem essas duas vertentes que o Cerro ainda vai encontrar, talvez, até o final da temporada, né? O Fortaleza pode se fazer valer do seu poderio e como o Vojvoda já trabalha há um bom tempo com esse time, consiga ter superioridade a essa ainda em formação do time do Cerro Porteño, que está tentando se adaptar ao nosso querido Facundo Sá. Eu acho que o Fortaleza tem totais condições de fazer dois bons jogos, tanto primeiro em casa e fazer um bom resultado, como ir lá para o Paraguai e fazer um bom resultado. O Cerro Porteño ainda não é um time a ser temido, mas é um time que tem uma torcida maravilhosa, uma torcida que enche o estádio, tem alguns bons jogadores que eu já citei aqui, então tomar todo esse cuidado aqui para esse jogo, os dois jogos da Libertadores, que eu acho que o Fortaleza consegue essa classificação. Tá bom, gente? Se você, gente, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe com outras pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre o Cerro Porteño, o Ciclone, né? Se querem saber um pouquinho mais do time paraguaio, aí vocês compartilhem esse vídeo aí, que eu espero que não seja muito longo, tá bom? Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.